A filosofia nos convida a refletir sobre o sentido da infância, da autonomia e do cuidado. A antropologia e a cultura nos lembram que nenhuma família é igual a outra e que o cuidado deve respeitar identidades, tradições e contextos de vida. Desde os tempos antigos, a ocupação foi reconhecida como forma de cura. No século XXII, com os movimentos de higiene mental e artigos e ofícios, nasce oficialmente a terapia ocupacional. Durante as guerras mundiais, a reabilitação de soldados com traumas e amputações fortaleceu a profissão, tornando-a essencial nos sistemas de saúde. Em 1917, nos Estados Unidos, surge a primeira associação da área, a AOTA. A terapia ocupacional havia se consolidado. Mulheres foram protagonistas no nascimento da terapia ocupacional. A profissão nasceu das mãos das enfermeiras, professoras e voluntárias que usavam a criatividade para cuidar. Pioneiras como Eleanor Clark moldaram a terapia ocupacional como prática sensível e social. A Constituição Brasileira de 1988 garante a saúde como um direito de todos. A terapia ocupacional atua diretamente nesse princípio, promovendo cidadania e inclusão. No Sistema Único de Saúde, a terapia ocupacional pode estar presente em 3 níveis: primário, que é prevenção e cuidado básico, secundário, que é atenção especializada, e o terciário, que é reabilitação de alta complexidade, como em clínicas de neuropediatria. Na neuropediatria, a atuação da terapia ocupacional ganha ainda mais força quando é integrada a uma equipe interdisciplinar. A infância é uma construção social, histórica e cultural. Cada sociedade, em cada época, atribui sentidos diferentes à maneira de como cuidamos, educamos e compreendemos as crianças. Ela escuta não apenas a criança, mas também os saberes, valores e a prática das famílias. Agora nós ouviremos a nossa terapeuta ocupacional Thaline de Sá, que vai nos explicar como a terapia ocupacional vai influenciar na infância, mais especificamente na neuropediatria. Então, eu sou Thaline, eu sou terapeuta ocupacional formada pelo IFRJ, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, lá de Realengo, e eu sou formada há quase 3 anos. O que te motivou a escolher a terapia ocupacional como profissão? A terapia ocupacional eu cheguei mais ou menos não sabendo que eu queria escolher ela. Eu sabia que eu queria ir para a área de saúde. E aí a terapia ocupacional ela meio que apareceu no meu caminho. E aí eu entrei e fui descobrindo o que era terapia ocupacional na faculdade, cursando. Enquanto eu estudava, eu fui conhecendo o que era a profissão e ali dentro da faculdade que eu realmente entendi o que era e me apaixonei pela terapia ocupacional. Por que você optou por atuar na área de neuropediatria? Então, a neuro também foi algo que apareceu. Eu não era aquela pessoa que queria trabalhar com crianças durante a faculdade, o meu público seria outro, mas foi o público que eu vi que eu conseguiria trabalhar mais rápido, né? Eu tinha uma afeição por crianças, mas eu nunca me imaginei trabalhando com elas. E aí, quando eu estava dentro da neuropediatria, eu vi que realmente eu gostava da neuropediatria. E aí, ali, eu também fui desenvolvendo uma paixão por trabalhar com criança e hoje é o público que eu realmente quero trabalhar. Qual o papel da terapia ocupacional no desenvolvimento das crianças com deficiências neurológicas? A TO, essa pergunta é muito difícil de responder porque depende muito do que a criança tem. Né? Eu acho que a TO que a gente não pode esquecer é o nosso campo de atuação. A gente trabalha com ocupação humana. Então, independente da deficiência, do transtorno que aquela criança apresente, o nosso fim sempre vai ser a ocupação humana. Então, a gente vai trabalhar com a independência, a gente vai trabalhar com a autonomia, a gente vai trabalhar com a participação social, sempre visando o fim da ocupação humana, que aquela criança consiga exercer a ocupação dela da melhor maneira possível. Existe algum caso que te marcou pela evolução surpreendente? O caso que me marcou não foi nenhuma evolução surpreendente. Foi uma paciente que era extremamente grave. Ela tinha paralisia cerebral, GMFCS 5, que é o grau mais alto de paralisia cerebral. E assim que eu comecei a atender ela, eu fiquei muito na dúvida do que eu poderia fazer com aquela criança pelo nível de gravidade que ela apresentava. E aí eu fui pensando que eu tinha que
pensar na participação daquela criança e o que eu poderia fazer com aquela criança. Crianças muito graves, eu vejo que a maioria dos terapeutas tem muita dificuldade de traçar objetivos, porque a gente fica, é muito grave, o que eu vou fazer com essa criança? E às vezes o mínimo vai ser o máximo para aquela criança. E aí eu lembro que o meu objetivo com aquela criança é que ela mantivesse a cabeça em linha média por 10 segundos. E quando ela manteve a cabeça em linha média por 10 segundos, eu quase soltei fogos, porque é isso, ela era muito grave e eu consegui atingir o meu objetivo com ela. Como você avalia o progresso e a eficácia do tratamento em seus pacientes? Eu acho que isso chega muito pelos pais. O feedback que os pais dão, que as crianças estão evoluindo. Mas a gente, como profissional, a gente é bom utilizar testes padronizados e que aí a gente consiga fazer aquela comparação de que como que essa criança chegou e como que essa criança está agora. Os testes padronizados, eles ajudam a gente por causa disso, porque ali a gente tem algo concreto nas nossas mãos, né? De como que a criança chegou aqui nesse dia e como que ela está 6 meses depois. Então a gente consegue, por meio deles, fazer essa comparação, mas acho que o feedback dos pais é a melhor coisa. O teste padronizado dá um respaldo pra gente, óbvio, é necessário, mas o feedback dos pais, os pais falando que meu filho agora consegue fazer tal coisa, eu acho que é o melhor resultado, assim, é a melhor avaliação. De que forma o trabalho conjunto com a família e a equipe multidisciplinar impacta no tratamento? Impacta totalmente. Eu ainda acrescentaria a escola aí também. Porque é fundamental, uma andorinha só não faz verão. Então a gente sozinho, a gente não vai conseguir trazer resultado, né? Porque a gente está com aquela criança 1, 2, 3 vezes na semana por 40, 50 minutos. Então assim, a gente não vai conseguir um bom resultado se a gente não estiver ali empenhado todo mundo junto. E o nosso trabalho, o que eu sempre falo com os pais é, a terapia ocupacional está dentro de casa. O nosso trabalho é no dia a dia, são nas atividades de vida diária. Então, se os pais, eles não vão estimulando essa criança dentro de casa também, a gente também não vai conseguir ver esse resultado dentro da sala. Então, assim, eu adoro atender com fono, eu adoro atender com físio, porque é isso, porque cada um no seu campo de trabalho, no seu raciocínio, estimulando aquela criança, e depois quando a gente vai com os pais conversar, dar um feedback, eu acho que vai com muito mais riqueza de detalhes, muito mais orientação, a gente consegue ser muito mais assertivo, porque eu no campo da TO eu penso de um jeito, a fono vai pensar de outro, e aí eu acho que essa junção de saberes durante o atendimento e aí depois, essa junção de saberes passando para os pais, eu acho que fica tudo mais nítido. Eu acho que os pais conseguem compreender melhor o que a gente está fazendo ali e o que ele deve fazer em casa. Então, assim, trabalho com os pais, equipe multidisciplinar, que é a minha paixão, porque para mim tem que ser em equipe multidisciplinar, porque a gente não trabalha sozinho. Vocês vão ver que a TO é muito rica, mas a gente não consegue alcançar tudo. Nenhuma profissão alcança tudo, então a gente trabalhar em equipe é essencial. Quais estratégias você utiliza para promover a inclusão e participação das crianças com deficiência? Eu acho que a questão de estratégia porque cada caso é um caso, né? Não tem uma estratégia assim específica. Eu acho que de tudo a gente tentar fazer com que aqueles pais entendam o que o filho deles tem e como que é o funcionamento deles. Porque eu acho que quando os pais conseguem compreender qual é o grau de dificuldade daquela criança, eles vão conseguir, a gente vai conseguir também ajudá-los a inserir essa criança no mundo, né? Porque a gente, às vezes, trabalhando, a gente vê que os pais querem forçar a criança a fazer algo e aquela criança não está dando conta. Então, assim, eu acho que a estratégia não seria muito bem uma estratégia, seria mais uma educação em saúde mesmo, assim, de que o seu filho não consegue fazer essa tal coisa por causa disso aqui que está acontecendo no cérebro dele. E aí a gente ir com esse pai junto, sabe, de que será que ir quando está mais escuro e não está um sol tão forte, colocar um abafadorzinho, será que
potencializaria essa participação social. Então, a questão de estratégia ela é muito pessoal. Eu acho que não dá para dar uma resposta tão ampla assim, porque vai depender do caso, vai depender do grau de deficiência da criança, vai depender do grau de gravidade da criança, na verdade. Então, assim, não é algo que tem como falar de maneira tão geral assim. Que conselho você daria para quem deseja atuar com crianças na terapia ocupacional? Que você realmente queira trabalhar com criança, que você goste de trabalhar com criança, porque é difícil. Então, acho que quando a gente gosta, fica um pouco menos difícil. E que eu acho que, principalmente, a gente não deixe de enxergar a criança que está ali. A terapia ocupacional, acho que traz muito isso pra gente, né? De que não importa o diagnóstico, é uma criança. Então, que a gente nunca perca esse olhar e que saiba que tem uma criança ali. Por mais que a gente veja várias dificuldades motoras, várias dificuldades sensoriais, cognitivas, que a gente consiga ter esse olhar de humanização e pensar que ela é uma criança. E nunca perder o nosso foco, que é a ocupação. Porque às vezes vem um monte de coisas no meio e que às vezes a gente se perde do que é o nosso objetivo principal. E eu acho que a gente nunca pode perder o nosso objetivo principal, que é a ocupação humana. Então que a gente sempre esteja focado nisso. A terapia ocupacional, a atuar na neuropediatria, se encontra com esse campo rico de significados. Quando a ciência caminha junto com o afeto, surgem novas possibilidades. Por isso, este documentário não é apenas sobre uma profissão, é sobre encontros humanos, laços afetivos e o compromisso ético de cuidar com sensibilidade e respeito às diferenças. Porque todo desenvolvimento começa com um vínculo e todo vínculo começa com o simples gesto de acreditar. Se você é pai, mãe ou responsável e sente que seu filho precisa de ajuda no desenvolvimento motor, emocional e social, saiba que você não está sozinho. Procure a ajuda de um profissional especializado, um terapeuta ocupacional, um psicólogo ou um fono, porque uma intervenção precoce faz toda a diferença na vida dessa criança. Porque toda criança merece o direito de se expressar, brincar, aprender e viver com dignidade. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular na tela E acesse conteúdos completos sobre terapia ocupacional, os serviços de saúde e informações sobre a sua jornada.